Ivaldo Simplício aí, seja bem-vindo também. Ednise Maciel, está nos acompanhando aí. Deus abençoe a todos. Fiquem firmes, acompanhem aí o nosso programa. Compartilhem o nosso cronograma de leitura. Faça com que esse trabalho alcance outras pessoas através de vocês também. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Importante, isso abre a nossa mente, agrega aos nossos ministérios, nossa vida pessoal. As dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar, pela força que em mim está, já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim, sua casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. Sou eu, seja muito bem-vindo a mais um Bibliando. Hoje, 9 de dezembro de 2018, estamos em contagem regressiva para o término de 2018. Estamos nos últimos programas aí, restam, deixa eu ver aqui, restam mais três programas Bibliando, além de hoje, né? Contando com hoje 4 domingos aí para finalizarmos o Bibliando de 2018, ano 1, finalizando aí o primeiro ano de programa Bibliando. Todos os domingos aqui, fazendo essa live, transmitindo o cronograma de leitura das Sagradas Escrituras, para você que tem um propósito de estar fazendo a leitura anual da Palavra de Deus. Siga o nosso programa, siga a nossa fanpage, curta a nossa página, compartilhe os nossos cronogramas diários, acompanhe e também faça a leitura. Não só compartilhe e acompanhe apenas, mas também medite nas palavras de Deus, através do nosso cronograma aí compartilhado diariamente. Isso pode estar agregando infinitamente o seu ministério. Hoje, 9 de dezembro de 2018, lembrando que hoje comemora-se o dia da Bíblia. Então, o Bibliando de hoje está especial em homenagem ao dia da Bíblia. Lembrando que essa data comemora-se todo o segundo domingo do mês de dezembro. Então, não tem um dia específico, assim, o dia, a data do mês. É o segundo domingo de dezembro. Comemora-se o dia da Bíblia. Então, pode cair como hoje caiu dia 9, pode cair dia 10, 12, qualquer dia lá, mas é o segundo domingo de dezembro. Então, vamos, como o nosso programa é Bibliando, para a declamação do nosso diácono irmão Roberto. Faz essa declamação da Bíblia, escute. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, imutáveis.
É o cajado do peregrino. Por ela o paraíso é restaurado, céus abertos. Cristo é o seu grande tema. E guiar os pés, e frequentemente e em oração. É um paraíso de glória e é um rio de prazer. E é dado em vida e será aberto no dia do julgamento. Ela recompensará a todos árvore de labor e condenará a todos quantos menosprezam seu sagrado conteúdo. Amém. Você acabou de ouvir aí, diácono irmão Roberto, fazendo essa declamação aí da Bíblia. No final também estaremos repetindo, como hoje é um programa especial Dia da Bíblia, estaremos repetindo esta declamação. Lembrando mais uma vez, voz do diácono irmão Roberto e a masterização aí do irmão Renato Silva. Renato que nos proporcionou aí um programinha para estarmos compartilhando e umas vinhetas. Ele também está preparando ali a nossa logo das lives, vários trabalhos aí que estão sendo preparados para 2019. Bibliando 2019 vem com novidades, aguarde aí, e está bem próximo, né? Mas daqui a 5 programas já estreia um programa, como dizem, zero bala, né? Novinho. Então vamos para a nossa curiosidade bíblica de hoje. E a curiosidade bíblica de hoje traz a seguinte questão: quando passou a ser celebrado o Dia da Bíblia no Brasil? Olha só, hoje é o Dia da Bíblia, uma curiosidade interessante, né? Muitos não sabem, eu fiquei sabendo há poucos. Na verdade, quando eu passei a ter a ideia de fazer esse programa, esse quadro do Bibliando, me despertou essa curiosidade, pequenas curiosidadezinhas assim, referente à Bíblia. E a que eu quero compartilhar com vocês hoje é a seguinte: quando passou a ser celebrado o Dia da Bíblia no Brasil? Então vamos para a resposta. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cranmer. O Dia da Bíblia começou a ser celebrado no Brasil em 1850, quando chegaram da Europa e Estados Unidos os primeiros missionários evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu após a fundação da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. E isso aconteceu, a primeira manifestação veio acontecer quase 100 anos após a celebração no Brasil do Dia da Bíblia, que foi em 1948. Ela começou a ser celebrada no Brasil em 1850 e em 1948 aconteceu a primeira manifestação pública da Bíblia. Então esse foi a nossa primeira curiosidade bíblica, né? E lembrando que para os cristãos protestantes, o Dia da Bíblia é celebrado no segundo domingo do mês de dezembro, tá? E teve essa data criada oficialmente como eu já falei, pelo bispo Cranmer. O nome Cranmer, né? Você tem que enrolar a língua para falar. Era em inglês, em 1549, né? E tinha o mesmo objetivo da celebração da Bíblia católica, né? Que já existia e que, coincidentemente ou não, tem o mesmo objetivo do nosso programa Bibliando, que é fazer o quê? Incentivar você a estar fazendo a leitura das Sagradas Escrituras, né? O dele era incentivar a população a fazer uma leitura mais assídua das Escrituras de Deus.
Ou seja, o nosso Bibliando também ele tem esse intuito. O objetivo do Bibliando é incentivar a todos a estarem meditando na Bíblia Sagrada através da leitura, né? Você fazer uma leitura e depois estar meditando sobre essa leitura que você fez e que você possa estar fazendo durante um ano a leitura da Bíblia por completo. Mas aí depois que acabar o ano, parou? Não, você volta, porque quanto mais você lê, relê, mais fica fixado na sua mente. Você terá mais entendimento, porque nenhuma só leitura você não conseguirá sugar todos os conhecimentos, né? Então, fica aí esta curiosidade bíblica. Agora vamos para o nosso momento de reflexão. Momento da palavra. E o momento de reflexão hoje traz o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 6, versículo 8 ao 11. João, capítulo 21, versículo 6, versículo 8 e versículo 11. Vamos ao que diz? João, capítulo 21, versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Vamos para o versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Versículo 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Vamos repetir a leitura direto. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Glórias a Deus por essa leitura. João capítulo 21, versículo 6, 8 ao 11. Nessa segunda leitura, fiz a leitura do versículo 7 também. É interessante essa leitura, que essa situação acontece após Jesus ser morto e ter ressuscitado. Porém, os discípulos, eles não esperavam ali um encontro com Jesus. E eles saíram para pescar, porque a vida continuava. A vida tinha que continuar. E eles eram homens, trabalhadores, e foram ali para pegar um sustento. E a Bíblia diz que eles não conseguiram pegar nada.
Mas aí Jesus aparece, a princípio eles não o reconhecem, e Jesus diz: lançai a rede à direita do barco, e achareis peixes. Os discípulos obedecem sem perceber que era Jesus. E eles lançam a rede. E a Bíblia nos diz que foram tantos peixes que eles não acreditaram. E até para retirar a rede, foi preciso todos os discípulos, né, que estavam ali no barco. O que eu acho interessante nesse trecho é que um estranho aparece e fala para ele: lança do outro lado. Veja bem, eram profissionais que de repente receberam uma orientação e obedeceram, lançaram a sua rede do lado em que aquele teoricamente estranho pediu para eles lançarem. E a Bíblia nos diz que foram 153, e não só 153, ainda acrescenta 153 grandes peixes. E o primeiro detalhe que eu vejo é a humildade desses homens, estando em suas profissões, recebendo a orientação, recebendo um conselho. E é uma situação em que muitos, na atualidade, se colocam em pedestais. Eu tenho tantos anos de experiência, eu não vou, principalmente quando vou falar em empresas, estagiário, ou quando é novato, eu não vou receber a orientação de um novato, como muitos falam, né? A pessoa está chegando agora e já quer me orientar. A maioria das mortes, dos acidentes que acontecem na profissão de alto risco, principalmente vou citar aqui eletricistas, é pelo excesso de confiança de quem já tem muito tempo na profissão. Não querem aceitar conselhos, não estão dispostos a se readaptarem à realidade, porque acham que já sabem de tudo. Nesta ocasião aqui, os discípulos poderiam muito bem dizer: não vou, o lado de jogar é esse aqui. Não vou, não conheço você. Quem é você? Poderia ter questionado. Mas a Bíblia diz que eles obedeceram. E foram tantos peixes que não podiam tirar. Ao versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O discípulo reconhece que aquele a quem dera orientações de lançar as redes do lado direito do barco era o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Isso é muito interessante, muito chamativo para as nossas vidas. Sabermos reconhecer algo que vem de Deus, orientações, porque às vezes não queremos aceitar quando essas orientações vêm de digamos assim, irmãozinho, como muitos gostam de chamar, aquele irmão que está lá no cantinho, aquele irmão que não aparece tanto, que não tem tanto trabalho na obra dentro da igreja, aquele irmão que fica mais no banco, de repente Deus levanta ele e vai te dar uma mensagem. E por o irmão ser aquele irmão quietinho lá, a gente acaba não dando muito crédito. E essa passagem aqui nos chama a atenção para isso. Sabermos ouvir, estarmos atentos à palavra de Deus. E os discípulos puxaram a rede
e foram 153 grandes peixes. Não foi apenas 153 peixes. Os peixes eram grandes. Sabe segundo detalhe, segunda mensagem dessa palavra, dessa passagem? Quando Deus faz, quando Deus te pede, quando Deus te manda e que você obedece, a bênção, ela vem. E ela vem muito melhor do que aquilo que você está pedindo. Quem sabe se esses discípulos tivessem pego ali alguns peixes, até como eu tentei pescar um tempo na infância, e no anzol, e quando vinha umas piabinhas, uns peixinhos pequenos assim, as pessoas que estavam pescando ali do lado, elas pegavam e jogavam no rio de novo. E talvez nesse momento até essas piabinhas os discípulos queriam pegar, porque eles precisavam se alimentar, precisavam alimentar os familiares também. Mas aí Jesus chega, meu irmão. Glória a Deus. Jesus chega e quando ele chega a obra é completa. 153 grandes peixes. Não é só 153 peixes, é 153 grandes peixes. A obra é muito melhor do que a que você imaginava. Muito maior do que aquela que você pediu. Ela vem completa, porque Deus não é um Deus de dar pela metade. Vou fazer um pouquinho aqui e depois eu faço o resto. Não, ele dá e dá completo, muito melhor, muito maior e melhor do que aquilo que imaginamos, do que aquilo que pedimos. Mas tem um porém. Precisa ser obediente. Jesus falou, lança do lado direito do barco. E os discípulos obedeceram. É preciso sermos obedientes. Você lembra que fez Abraão? Obediência. Sai do meio da tua terra e da tua parentela, pois eu quero te abençoar. Abraão questionou? A Bíblia diz que não. Simplesmente seguiu os caminhos que o Senhor mostrara. Sem nada. Largou tudo e foi. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amém? Obediência. Obediência. A chave. Obediência. Ser fiel. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso momento de reflexão. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Mais uma questão aqui nas nossas curiosidades bíblicas. E como hoje é o dia da Bíblia, mais uma curiosidade bíblica. Quantos e quais são os tipos de Bíblias existentes? Não estou falando de traduções. Traduções tem inúmeras aí, né? Mas quantas e quais são os tipos de Bíblia? Segundo pesquisa feita aqui por esse que vos fala, olha só a quantidade. São 6 tipos de Bíblia. Quais são elas? A Bíblia hebraica, a Septuaginta, a Católica de Roma, Católica do Ocidente, a Católica do Oriente, a Protestante
e a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Curiosidade dentro da curiosidade. Há quem diga que a Bíblia das Testemunhas de Jeová teve alguns trechos adulterados para se encaixarem nas doutrinas e nas crenças deles. Porém, eles falam que não, que as demais Bíblias é que sofreram adulterações, quase não sai, para que fosse encaixada, tipo assim, viviam numa crença, viviam numa doutrina e ao fazerem a leitura da Bíblia, da original, encontraram trechos que condenavam, que batiam de frente com o que eles já vinham crendo, com o que eles já vinham vivendo, né? Tendo como credo. E que fizeram, para não alterar a crença deles, alteraram os textos bíblicos. Aí fica essa disse-me-disse, né, entre a nossa e entre a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Eles alegam que eles que estão vivendo, crendo na verdadeira Escritura. E nós já acreditamos que eles que alteraram, né? Então fica essa batalha aí que é preciso fazer um estudo bem aprofundado, puxar lá das antigas mesmo, para chegar a uma conclusão nessa batalha, qual eu não vou estar entrando, porque eu não tenho este conhecimento. Não vou discutir sobre isso. Tá? Mas são 6 tipos de Bíblia. Repetindo, a Bíblia hebraica, a Septuaginta, a católica do Ocidente, que era a católica lá de Roma, e a católica do Oriente, a protestante e a das Testemunhas de Jeová. Agora, uma curiosidadezinha a mais. Vamos lá, curiosidade bíblica. Mais uma. Segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Quem dividiu a Bíblia em capítulos? Olha só. Quem dividiu a Bíblia em capítulos? O cidadão que dividiu a Bíblia em capítulos foi o inglês Stephen Langton. Stephen Langton. Acho que é assim a pronúncia, não sei ao certo. Inglês Stephen Langton era o clérigo inglês Stephen Langton. Vamos falar um pouquinho sobre como se aconteceu, como se deu essa divisão dos capítulos da Bíblia, feito pelo clérigo inglês Stephen Langton. Olha só, o clérigo inglês Stephen Langton, deixa eu baixar um pouquinho aqui de fundo. O clérigo inglês Stephen Langton, que mais tarde se tornou arcebispo de Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos. Ele fez isso no início do século XIII, quando era professor na Universidade de Paris, na França. Antes de Langton, vários eruditos haviam tentado diferentes maneiras de dividir a Bíblia em partes menores ou capítulos. Parece que tinham feito isso principalmente para ajudar a encontrar citações bíblicas. Assim, teria sido mais fácil para eles encontrar um trecho da Bíblia em apenas um capítulo do que num livro inteiro, como o de Isaías, que hoje tem 66 capítulos. Mas tudo isso criou um problema. Os eruditos inventaram muitos sistemas diferentes e incompatíveis de dividir a Bíblia. Num deles, o Evangelho de Marcos foi dividido em quase 50 capítulos, não em 16 como temos hoje. Em Paris, nos dias de Langton, havia estudantes de muitos países. Cada um deles trouxe consigo uma Bíblia de seu país, mas os estudantes não conseguiam encontrar facilmente o texto que os palestrantes estavam citando.
porque a divisão de capítulos nas suas Bíblias era diferente, ou seja, cada um tinha uma divisão diferente nos seus países da Bíblia, não era uma coisa assim mundial como é hoje, né? Então Langton desenvolveu novas divisões de capítulos. O sistema que ele usou chamou a atenção de leitores e escribas e se espalhou rapidamente pela Europa. Isso está no livro A História da Bíblia, né? A Story of the Bible, em inglês, né? A Story of the Bible, que traduzida é a história da Bíblia. Se os ingleses me verem falando isso aí, eles me dão uma surra. Foi ele quem criou a numeração de capítulos usada na maioria das Bíblias de hoje. Então tá aí o clérigo inglês Stephen Langton, quem fez a divisão da Bíblia dos capítulos. Porém, nós sabemos que a Bíblia ela também tem versículos. E quem dividiu a Bíblia em versículos? Vamos para esta curiosidade também. Já aí os versículos foram divididos pelo francês Robert Estienne. Robert Estienne. Hoje a língua tem que dobrar, tem que sair alguma coisa. Robert Estienne. O francês Robert Estienne foi ele quem dividiu a Bíblia em versículos. Vamos para a história da divisão também dos versículos? Cerca de 300 anos depois, na metade do século XVI, o erudito francês Robert Estienne tornou as coisas ainda mais fáceis. 300 anos depois que houve a divisão dos capítulos. Depois que houve a divisão dos capítulos e, digamos assim, que padronizou as divisões em capítulos, 300 anos depois, aproximadamente, o impressor e erudito francês Robert Estienne tornou as coisas ainda mais fáceis, né? Ele fez a divisão dos versículos. Ele queria que as pessoas se interessassem pelo estudo da Bíblia. Estienne notou que seria muito bom ter um sistema unificado, não só de capítulos, mas também de versículos. Não foi Estienne que teve a ideia de dividir o texto da Bíblia em versículos. Outros haviam feito isso. Por exemplo, séculos antes, copistas judeus tinham dividido toda a Bíblia hebraica, a parte da Bíblia geralmente chamada de Velho Testamento, em versículos, mas não em capítulos. Assim como aconteceu com os capítulos, ainda não havia um sistema unificado dos versículos. Estienne dividiu as escrituras gregas cristãs, conhecidas como Novo Testamento, em um novo sistema de versículos numerados. Depois juntou esses versículos com os versículos que já haviam na Bíblia hebraica. Em 1553, ele publicou a primeira Bíblia completa em francês, que continha basicamente os mesmos capítulos e versículos que a maioria das Bíblias usa hoje. Alguns criticaram isso. Para eles, a divisão em versículos deixou o texto bíblico muito fragmentado, com várias declarações soltas. Mas esse sistema logo foi adotado por outros impressores. Então tá aí. O cara que dividiu a Bíblia em versículos chama-se Robert Estienne. Era um francês. O francês Robert Estienne fez a divisão da Bíblia em versículos. Várias curiosidades da Bíblia hoje, né? Hoje comemora, mais uma vez repetindo, segundo domingo de dezembro, comemora-se o dia da Bíblia. Agora vamos para o nosso cronograma de leitura desta semana. Amanhã, segunda-feira, dia 10, estaremos fazendo a leitura do livro de Ezequiel, capítulo 33 e capítulo 34.
e Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 6. Na terça-feira, dia 11, Ezequiel, capítulo 35 e 36, e Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 22. Na quarta-feira, dia 12, Ezequiel, capítulo 37 e 38, e Apocalipse, capítulo 4. Na quinta-feira, Ezequiel, capítulo 39 e capítulo 40, e Apocalipse, capítulo 5. Na sexta-feira, dia 14, Ezequiel, capítulo 41 e 42, e Apocalipse, capítulo 6. No sábado, dia 15, Ezequiel, capítulo 43 e 44, e Apocalipse, capítulo 7. E no domingo, nosso próximo encontro, dia 16 de dezembro, Ezequiel capítulo 45 e 46 e Apocalipse capítulo 8. Então este aí é o nosso cronograma de leitura desta semana. Lembrando mais uma vez a você que acompanha nossas lives, a você que curte nosso cronograma de leitura, dá uma passadinha lá no nosso álbum, na nossa página da fanpage. Está lá o nosso álbum, ou você pode compartilhar também direto do nosso compartilhamento. Compartilha na sua página também o cronograma de leitura, para que outras pessoas possam, através de você, possam ser incentivadas a estarem fazendo a leitura das Sagradas Escrituras, a estar pegando esse desafio. Olha, para quem quiser está disposto, achou interessante a ideia de fazer a leitura diária da Bíblia, estamos em dezembro. De repente você, há uns 2, 3 meses atrás, teve a vontade, mas achou, já está quase terminando o ano e tal. Então aproveita agora, se prepara. 2019 está logo aí, mais 4 semanas e começaremos em janeiro, começamos uma nova leitura. E você pode estar começando com esse propósito também. Você pode estar pegando esse desafio para a sua vida e fazer a leitura das Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, fazendo essa leitura diária, meditando, se alimentando da palavra de Deus. Assim como nós necessitamos de água, nós necessitamos dos nossos alimentos, sinta-se também uma necessidade de estar fazendo a leitura da Bíblia, estar buscando conhecimento da parte de Deus. Como diz Oséias 4:6, o povo pereceu por falta de conhecimento. Então, busque conhecimento da parte de Deus, alimente-se da palavra, medite nela, faça dela um hábito, dessa atitude um hábito para a sua vida, uma necessidade, melhor dizendo, né? Uma necessidade diária de você estar buscando conhecimento da parte de Deus. Então, nosso Bibliando de hoje é homenagem ao Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, comemora-se o Dia da Bíblia. Vamos mais uma vez ouvir a declamação do nosso diácono, irmão Roberto, para finalizarmos o programa de hoje. Escute! E pratique é para ser santo. Ela contém luz para o dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema. E a glória de Deus e a sua finalidade deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia atento e frequentemente em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. E lhe é dado em vida, será aberto no dia do julgamento e lembrada para sempre.
e recompensará o mais árduo labor, e condenará a todos quantos menosprezam os seus sagrados conteúdos. Amém. Glória a Deus. Esse foi o nosso Bibliando de hoje, domingo 9 de dezembro de 2018. São exatamente 15 horas mais 7 minutos. Estamos finalizando o Bibliando de hoje. E para você que nos acompanhou, muito obrigado. Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. E até o próximo domingo, se Deus quiser.